Bom dia, pessoal. Quero dar continuidade aqui ao raciocínio que eu estou desenvolvendo em relação ao pensamento, à observação do pensamento. Nós estamos estudando, só para lembrar, o tema 4 do sistema unificado. E eu dei o exemplo do chamate, que eu olhava para o chamate, o pensamento que eu tinha em relação ao sentimento, em relação ao chamate, né? Eu olhava para ele, toda vez que eu tomo, eu penso, nossa, vai acabar. Pensava, nossa, vai acabar. Então eu tive consciência desse pensamento, desse sentimento em relação ao chá e comecei a conversar com esse sentimento. Por que eu tenho esse sentimento? E mudar. Por vontade própria, eu não quero esse sentimento de que vai acabar. Porque ele traz memórias do passado, eu descobri isso ao conversar com o chamate, e ele me provoca, esse sentimento joga uma luz fraca para o futuro, uma luz forte numa pilotagem negativa. Fraca no sentido da prosperidade e muito forte no sentido da escassez. Então eu conscientemente controlo, que é a palavra que o Grabovoi usa muito, o controle da realidade. Eu controlo a minha realidade, o meu futuro e eu mudo o meu passado. Então ontem eu falei que eu tive o sentimento que eu lembrei que a minha mãe teve um sonho que ela perdia tudo e morava na rua. E o chamate está muito ligado com a minha mãe. Então, eu coloco luz nessa informação e penso, essa informação não é minha, eu não preciso dela, eu não preciso ligar com falta, eu não vivo essa realidade e vou entendendo e jogando luz nisso. E no futuro também eu vou jogando luz e pensando, eu posso tomar suco, eu posso tomar outros chás, tem chás até mais gostosos que esse. Esse eu acho que nem é um chá tão gostoso, ele é muito significativo para mim. E como que eu comprovo que eu estou no caminho certo? Já que o Grabovoi é matemático, e na matemática a gente pode controlar e comprovar se o cálculo está certo. Hoje de manhã eu fiquei pensando nisso, porque as memórias em relação ao chamate estão vindo. Mas são memórias agora divertidas, não é mais de falta. A minha mãe fazia broa de fubá toda semana e a gente comia tomando com chamate. Ela adorava o chamate. E tinha uma questão que ela dava comida para os meninos de rua, ela sempre dava pão e chamate. E um dia minha tia atendeu o interfone e falou assim, gente, eu não estou entendendo o que eles estão querendo. Eles estão pedindo pão com queijo e chamate? E era assim que a minha mãe dava para os meninos. Então eles batiam a campainha lá e falavam, quero pão com chamate. E um dia eram tantos meninos, tantos, uns 7. Depois chegou um senhor e viu aquilo lá e perguntou se era uma igreja. Porque estavam todos sentadinhos lá fora tomando o chá e comendo pão. Então essas memórias estão voltando. E são memórias divertidas. Não são mais de tristeza, não são mais de falta. Ah, vai acabar, vou ser pobre. Então eu posso comprovar que eu apaziguei o meu passado em relação a esse sentimento, a essa questão que o chamate representa, que eu apaziguei, as memórias estão vindo e apaziguei o meu futuro, porque iluminei, porque eu não sinto mais esse medo de pobreza no futuro. Eu cheguei num ponto que eu tinha uma prosperidade, mas eu empaquei, parei ali naquele ponto. E estava já andando para trás, contando as moedinhas. E tem um ano essa pilotagem, esse entendimento aqui dessa pilotagem, vamos comparar com os 22 anos
de alguém, de uma vida adulta, de um produto pronto. Porque essa pilotagem, esse entendimento desse pensamento, eu venho fazendo há 1 ano mais ou menos, ou mais, que eu estou pilotando para prosperidade. Antes eu tinha um preconceito com prosperidade. Eu queria um certo conforto, eu pilotei e tive esse certo conforto e tenho, né? Eu vivo de forma confortável, não posso dizer que não é, mas eu estava contando as moedinhas. E para isso andar para trás era muito fácil, mas tem 1 ano que eu estou focada nessa questão de aceitar a prosperidade. E agora eu cheguei nesse entendimento desse pensamento e esse sentimento através da reflexão com o chamate. Então olha como as questões, elas são trabalhosas, são trabalhosas, a gente tem que ter foco, mas elas são libertadoras. Elas são libertadoras e elas trazem saúde, prosperidade, juventude. Por quê? Porque eu fico leve, eu fico livre. E quando a gente está livre, a gente fica realmente leve e a gente pode se movimentar para qualquer lugar, fica possível a vida. E antes não, antes era puxando para trás, puxando para baixo, puxando para tristeza, era algo que segurava. Então é isso. Pensar no pensamento, controlar a realidade, dá um pouco de trabalho, mas depois fica fácil, porque a gente começa a acostumar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de controle. Então a gente, no final, fica muito fácil. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.